Efésios capítulo 2. Do versículo 11 ao versículo de número 22. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, meus irmãos, só para deixar bem claro, tá bom? Nós encerramos o momento confessional. Agora nós iremos passar para o estudo doutrinário, que eu fui de uma vez só, sem trazer explicação devida. Essa leitura desse texto, nós estaremos iniciando o nosso estudo doutrinário desta noite, tá certo? Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 22, diz assim a santa palavra do Senhor. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Oremos ao Senhor para que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Santo Deus e bondoso Pai, neste momento queremos pedir, Senhor, que o Senhor esteja aplicando, Senhor, a tua palavra em nossos corações, que possamos cada vez mais, Senhor, crescer em santidade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a compreender as verdades vindas do teu Evangelho. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Meus irmãos, hoje nós iremos falar um pouco da doutrina da santificação, em que nós devemos compreender a importância e a vivência dela. Então, há uma expectativa daqueles que são crentes de que o fato de ter sido chamados pelo Senhor, de agora sermos nova criatura, que como isso é uma realidade, haja mudança na nossa vida. E realmente há mudanças na nossa vida. No entanto, na caminhada cristã, muitas vezes, nós podemos chegar a um ponto de estagnarmos nessa caminhada de santificação, de pararmos, ou de ser um processo extremamente lento, ou até mesmo de regredirmos nessa caminhada. A doutrina em que vai falar sobre santificação, quando vai falar da fé salvadora, da certeza da salvação, vai dizer que existem fé fraca e fé forte. Fala que muitas vezes a nossa fé ela pode ser assaltada, para que nós possamos acordar
e nos voltar para o Senhor e reconhecermos. E talvez você já pode ter passado algum momento na sua vida de que a sua fé foi assaltada e você ficou extremamente abalado. Ou você está enfraquecido ou estagnado na sua caminhada e esse processo de santificação. E é necessário que nós entendamos o que as Escrituras nos ensinam sobre essa verdade e como nós devemos então agir a partir disso. Hoje iremos tratar um pouco sobre o tema da santificação. Aqui, esse texto de Efésios, capítulo 2, ele vai trazer um pressuposto de que antes de uma ordenança de Deus dizendo sejam santos, vocês devem viver de maneira santa, mostra que tem um indicativo do porquê nós devemos viver de maneira santa. Porque Deus, ele não é um Deus em que somente quer que nós cumpramos sua vontade de maneira cega e sem conhecimento. Muito pelo contrário. Ele fala, eu quero que você aja assim por isso. Mas de maneira bem básica, o que é que nós podemos entender? É o que tem lá em 1 Pedro, quando o Senhor diz assim, sede santos, porque eu sou santo. Daqui a alguns instantes nós vamos abrir o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas nós devemos ser santos porque Deus é santo. Mas não só por isso. Mas é como nós lemos semanalmente, todo o culto solene, que o Senhor diz assim, eu sou o Senhor teu Deus. Eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele fala, olha, eu sou santo. Eu tirei vocês de uma realidade de promiscuidade, de um local então em que o Egito é justamente o arquetipo, né, de uma nação, de um povo extremamente rebelde e que quebra a lei do Senhor de uma ponta a outra sem temor nenhum. Ele falou, eu salvei vocês disso. Vocês foram tirados daí. É o que Efésios capítulo 2, versículo 1. Alguém que tiver com a Bíblia aberta, pode ler, por favor. Efésios 2, versículo 1. Isso. Então, o Senhor, ele nos deu vida, onde não tínhamos esperança de nada, estávamos mortos. E por conta dessa vida, sendo nova criatura, até a fé, ele diz, olha, até a fé é um dom de Deus, é um presente que Deus nos dá, mostrando que a salvação, ela pertence ao Senhor. E porque nós fomos salvos, agora nós podemos agir de maneira que agrada a Deus, de maneira santa, as boas obras. Isso são boas obras. É de pessoas que não tinham condição nenhuma de agir de maneira correta, que agradasse a Deus, por conta da salvação agora são capazes de fazer tal coisa. E o Senhor então, ele vai começar a dizer, olha, portanto, lembrai-vos de que outrora vocês eram gentios. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo. Pare para pensar um pouco. O que seria da sua vida hoje sem Cristo? Onde estaria a sua esperança? Para onde você estaria correndo? Paulo está trazendo isso aqui para a igreja de Éfeso, para que eles compreendam. Lembre onde vocês estavam, como era a vida de vocês antes. Vocês não tinham esperança nenhuma. Mas agora está diferente. Há algo diferente na vida de vocês. O que é? Que em Cristo Jesus, versículo 13, nós que estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue de Cristo. O que nos aproxima do Senhor, o que nos torna santo e viver de maneira santa, o que nos dá capacidade de vivermos de maneira santa, é justamente o sangue de Cristo. Por isso, nós devemos então compreender que esse anúncio do Evangelho, isso faz com que toda a nossa realidade mude.
E ele começa a trazer várias figuras para que você compreenda. Quem era estrangeiro não é mais estranho. Agora são concidadãos. Aqueles que antes eram pessoas estranhas, agora são parentes, estão dentro, são familiares. E vocês estão edificados em tudo aquilo que Deus ele já trouxe e revelou. Aí ele fala no versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ele fala agora, vocês estão edificados a partir de uma pedra angular que é Cristo. E ele vai trazer essa linguagem de uma construção, mostrando que tem algo sendo construído para que o Espírito de Deus habite, para a habitação de Deus no Espírito. Que edificação é essa? Que construção é essa? Ele diz no versículo de número 21 e o versículo de número 22. Todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Quando o edifício está sendo bem ajustado, ele está crescendo, está sendo dedicado ao Senhor. E ele fala que agora vós, juntamente, também estão sendo edificados por meio dessa base. Profetas, apóstolos e Cristo sendo a pedra angular. Isso demonstra, meus irmãos, que a igreja ela deve entender por meio dessa figura que o apóstolo Paulo está trazendo, é que tem algo que está sendo construído, edificado com o Senhor. E essas pedras que ele se refere à igreja não são essas pedras do local de culto, mas são de pedras vivas, que estão sendo então construídas e colocadas para a habitação de Deus no Espírito. E nesse processo então, em que vai havendo essa construção, é necessário que essas pedras elas sejam usadas com a sua finalidade e para que elas foram resgatadas e chamadas. O capítulo 13 da Confissão de Fé, no capítulo 1, ele vai dizer assim: os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo criado em si um novo coração e um novo espírito, são além disso santificados real e pessoalmente pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, pela sua morte e pelo seu espírito que neles habita. O domínio do corpo do pecado é neles todo destruído. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas. E eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadores para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Então ele vai mostrando que esse processo de santificação, ele não deve em nenhum momento, não deveria em nenhum momento, haver um enfraquecimento ou uma pausa, estagnação, ou muitas vezes que ele andasse para trás. O que se espera em um processo de santificação é que ele, sendo constante, ele vai fazendo o quê? Ele fala que ele vai enfraquecendo, para que ele vá destruindo e para que algumas coisas sejam o quê? Mortificadas, e você comece a viver cada vez mais para Cristo. E essa santificação, meus irmãos, é um processo. Tem um livro do pastor Jobic, Santos no Mundo, e ele palestrando para jovens, e ele começa a tratar sobre esse tema, e ele começa a perguntar para os jovens como então eles podem viver de maneira santa. E vários jovens começaram a falar diversas coisas, mas sempre coisas relacionadas a: tenho que ler mais a Bíblia, certo? Não está errado isso. Eu tenho que orar mais, certo? Isso tem que fazer.
o pastor Jobi, que ele chama a palavra e diz: olha, o problema que nós temos hoje é que achamos que só nos santificamos se estivermos no momento da leitura da Bíblia, que no momento que estamos orando. Mas a partir do momento que terminamos a nossa oração e fechamos as nossas Bíblias, o processo de santificação ele tem parado. Em outra palestra sobre esse tema, o pastor Jobi, que ele fala que faz uma pergunta, e uma jovem daquela igreja, em que mais cedo tinha se preparado para arrumar o local, limpar, separar água, ela fez tudo aquilo com toda a boa vontade, e perguntou: como é que vocês acham que vocês podem progredir em santificação? E ele falou que ficou extremamente surpreso com a resposta daquela jovem. Ela disse o seguinte: pastor, enquanto eu estava preparando e ajeitando esse local, eu estava vendo como eu preciso santificar a minha vida. Enquanto essas cadeiras estavam todas desorganizadas, eu pensei como seria difícil a reunião, estarmos aqui bem colocados. Busquei a melhor forma de fazer isso, e em meditação com o Senhor disse: Senhor, que todas as coisas da minha vida sejam organizadas para que eu possa viver para te glorificar. No momento em que eu estava varrendo aqui as poeiras e sujeiras, e eu passei a primeira vez e pensei que estava limpo, na segunda vez eu comecei a olhar os detalhes e tinham mais sujeiras que eu não tinha percebido da primeira vez. E eu olhei e disse: Senhor, o quanto eu preciso limpar impurezas que tem no meu coração. Senhor, quando eu percebi e fui pegar o copo d'água, eu olhei e pensei: Senhor, eu não tenho tido tanta sede de Ti. Eu preciso Te buscar mais, como a costa suspira pelas águas. O meu coração deve ter sede de Ti, Senhor. O pastor Jobi pegou esse exemplo dessa jovem e disse: em tudo aquilo que lhe é posto a fazer, você deve buscar, aplicar como você pode santificar a sua vida em coisas básicas e cotidianas da vida. Não só no momento de oração e de leitura da palavra do Senhor, também, principalmente no momento de leitura e oração. Mas que não existe essa ideia de santo e profano, essa dicotomia. Fomos chamados para ser santo em tudo aquilo que nós devemos fazer. Tudo é do Senhor, e tudo aquilo que nos é posto para fazer deve ser para Ele. E aí esse segundo parágrafo aqui do capítulo 13 da confissão, ele vai dizer o seguinte: esta santificação é no homem todo, porém imperfeita nesta vida. Ainda persiste em todas as partes dele restos da corrupção. E daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável, a carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne. Ele vai mostrar aqui, meus irmãos, que esse processo ele é imperfeito nesta vida. Você não vai conseguir de maneira 100% em todas as áreas da sua vida alcançar a perfeição. Mas que a sua postura deve ser de constante guerra em algo que você não tem mais como se reconciliar com o seu pecado, em que você vai se acostumar com uma situação pecaminosa na sua vida, seja ela de pensamentos, de palavras ou de ações. Não tem como estar tudo bem. Não tem como olharmos para algo que é pecaminoso, por mínimo que seja, ou por mais grave que possa parecer, dizer: é normal, isso é de só menos importância. Não é. Porque não é o meu eu, a nossa vontade que está sendo atacada, mas a santidade de Deus. Nós não devemos ser santos pelo contexto. Nós não devemos ser santos porque as coisas estão fáceis ou difíceis. Não é porque todo mundo está fazendo o contrário, não é por isso que nós devemos ser santos. O que é que a palavra do Senhor diz? Sede santos porque eu sou santo. É porque Deus, Ele é santo. Esse é o motivo.
um indicativo que traz o imperativo, foi por aquilo que o Senhor fez por nós e por quem Ele é. Não tem nada a ver com o contexto, os problemas, ou com aquilo que está acontecendo nos nossos dias. É por aquilo que Deus, Ele faz. E talvez, meus irmãos, nós podemos em alguma área, ou você pode em alguma área, estar sem esperança. Ou achar que isso nunca vai se resolver. E possivelmente isso aconteça. Mas em nenhum momento o Senhor diz: tudo bem, continue assim. Continue fazendo. Continue praticando. Continue pensando. O Senhor não diz isso. Ele fala: lute. Paulo usa a expressão de se esmurrar. É como se ele tivesse contra ele mesmo, lutando. Se o teu olho te faz pecar, arranca. Se o teu braço, se qualquer membro, arranca, lança fora. O que ele está querendo dizer aqui, meus irmãos, é que você deve largar tudo o que é pecado contra o Senhor, para que você esteja mais próximo dele. O terceiro parágrafo da confissão, ele vai dizer assim: nesta guerra, embora prevaleçam por algum tempo as corrupções que ficam, contudo, pelo contínuo socorro da eficácia do santificador, Espírito de Cristo, a parte regenerada do homem novo vence, e assim os santos crescem em graça, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Mesmo que, meus irmãos, vocês estejam perdendo guerras, mesmo que por algum tempo as corrupções pecaminosas estejam presentes em nossas vidas, entenda, recorra à eficácia do Espírito Santo, a eficácia da obra de Cristo. O papel do Espírito Santo é trazer santificação em nosso meio. O homem regenerado vence por conta dessa obra. E assim nós podemos crescer em graça. Podemos caminhar cada vez mais, nos aperfeiçoar em santidade, no temor a Deus. Nós temos lido o texto de Provérbios nesse momento de estudo da palavra do Senhor. Eu quero pedir que você volte à sua Bíblia, no texto de Provérbios, capítulo 28, versículo número 13. Provérbios 28, versículo 13. Quer achar, pode ler, tá bom? Amém. O que encobre suas transgressões não prosperará, não crescerá em santidade, não progredirá. A ferramenta usada por Deus para que haja uma mudança em nós, para que haja uma perspectiva de solução e luta contra os nossos pecados, é uma coisa que se chama arrependimento. Muitas vezes nós olhamos arrependimento e achamos que o arrependimento é somente para os ímpios. Eles precisam se arrepender, mas nós também. Se pecamos, precisamos nos arrepender. E veja, se você for bem sincero com você mesmo, você sabe que não teve um dia na face da terra que você não pecou. Não teve um dia na face da terra que você não tenha pecado. O quanto nós temos usado a ferramenta dada por Deus para que nós possamos prosperar. Quando eu falo em prosperar, não é prosperidade financeira, viu, irmãos? Deixando muito claro isso. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia.
Nós não conseguimos olhar para o nosso próximo, para o nosso irmão, e dizer: meu irmão, me perdoe, eu pequei, eu confesso, eu falei, eu pequei por pensamento, eu pensei errado, eu pensei o mal contra o irmão. Porque o que Cristo fala em Mateus, no Sermão do Monte, que se no meu coração eu já pensar o mal do meu irmão, eu sou assassino. É muito alto o padrão de santidade do Senhor. Mas também fala que Ele é rico em misericórdia. Por isso nós devemos recorrer não à nossa maneira de encobrir ou esconder, mas sim dizer: me perdoe. O texto de Mateus 18 fala: se teu irmão pecar contra ti, vai até ele e você ganha o seu irmão. A ideia é que você ganhe, que haja então vitória e esperança por meio desse processo de santificação. Meu irmão, avalie na sua vida, independente dos outros, o quanto você tem confessado os seus pecados e tem dito: minha culpa, é minha culpa. Eu sei que aconteceu isso, eu sei que você falou isso, eu sei que falaram isso, que disseram, mas aquilo que eu fiz é minha culpa. E a partir do momento que eu entendo que eu tenho culpa e confesso, me arrependo e oro ao Senhor, colocando a minha culpa sobre Ele, agora nós temos então uma esperança de que a nossa conta é zerada, porque o Senhor tem misericórdia. Meus irmãos, se você peca contra o seu próximo, seja seu marido, sua esposa, seu filho, seu irmão em Cristo, seu pai, sua mãe, se volte e diga: me perdoe pelo que eu falei, me perdoe da maneira que eu respondi, me perdoe da maneira que eu reagi. Não justifica. Sem mais, sem menos, errei. Sabe por que Deus ele usa essa ferramenta, meus irmãos? É porque quando nós falamos isso vai contra uma coisa que nós temos, que é o orgulho. Isso não quer dizer que nós todos somos orgulhosos na mesma medida, mas o se arrepender e pedir perdão, ele quebra o nosso orgulho. E Deus sabe que tratando isso, nós nos tornamos mais humildes. E a humildade nos faz pecar menos contra o Senhor, porque nós começamos a olhar os outros como superiores a nós, o amar os outros como a nós mesmos, usando o princípio da lei do Senhor. Existiam ensinamentos em que se alguém pecar contra você, você ficar chateado, você não precisa ir lá falar: não precisa desgaste, libere perdão, libera perdão para a pessoa e está resolvido. Não existe isso biblicamente, de liberar perdão. Diz não. Talvez você pode não levar em conta, mas para você não levar em conta, você tem que entender as limitações da pessoa. Você não deve estar resmungando e remoendo, e nem estar toda hora ela jogando na cara. Isso não é levar em conta. Levar em conta é você dizer: eu entendo que meu irmão estava num dia difícil, eu entendo que talvez essa pessoa está passando por dificuldades, ou ela tem esse problema, e eu vou estar orando por ela, porque eu não me feri, mas eu vou orar por ela e dizer: olha, isso que você fez não foi bom. Mas se houve pecado, só existe uma ferramenta deixada por Deus para que nós possamos progredir em santificação: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Para encerrarmos, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no texto de Salmo, capítulo 32.
versículo de número 3. Alguém pode ler, por favor? Quanto à luz dos pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Isso. Então, a palavra do Senhor, ele vai trazer aqui que o que causa? O que causa muitas vezes uma apatia espiritual? O que causa muitas vezes uma doença espiritual? Essa tristeza. Se forem analisar como alguns ditos psicólogos, terapeutas analisam esse salmo de Davi, qual é o diagnóstico que Davi teria aqui? Depressão. Davi é depressivo. Só que Davi ele reconhece que o que estava acontecendo com ele é porque ele calou seus pecados. Versículo 4 ele fala: porque a tua mão pesava de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Aí Davi ele vai dizer qual foi a solução disso. O que foi que ele encontrou? Versículo 5, alguém pode ler? Confissão de pecados. Ele confessou. Ele disse que iria confessar ao Senhor. Ele parou de esconder os seus pecados. E o Senhor então perdoou a iniquidade dos seus pecados. E meus irmãos, isso traz para nós entendimento de que é necessário nós sempre estarmos examinando, confessando e nos arrependendo. Não adianta você achar que o tempo resolve as coisas. O tempo não é remédio para nada. Não ache que presentes irá resolver problema. Que você começar a agir de uma forma vai melhorar. Não vai resolver. É confissão, confissão, confissão de pecados. Pode falar, minha irmã. Certo. Mateus 18, ele vai, o Senhor, o texto bíblico base que trata sobre essa parte mais prática, no texto de Mateus 18, no versículo 15, diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então é um princípio bíblico. Se alguém pecou contra você, vá lá e diga: meu irmão, creio que... E aí é o processo. E se pecou, vai lá e pergunta. E não é, eu me senti magoado. Não, meu irmão, quando o irmão falou isso, o irmão agiu de maneira desonrosa. Por exemplo, eu falei uma vez, o irmão falou comigo, e às vezes eu desatento, ou numa brincadeira, ou até pelo dia a dia, eu falei, o irmão estava com a dificuldade, eu não percebi que era sério. E na hora eu brinquei com o irmão alguma coisa, e o irmão disse: ó, pastor,
O Senhor, quando o Senhor me respondeu daquele jeito, o Senhor quebrou o 5º mandamento, pastor. Porque eu estava falando o Senhor, estava passando dificuldade, o Senhor não levou a sério, e eu senti que o Senhor pecou contra mim. Isso você pode fazer com autoridade. Um irmão que fala e responde de uma maneira agressiva, de uma maneira com falta de sabedoria. Deixa eu dizer, meu irmão, o irmão quando falou desse jeito, o irmão quebrou o 6º mandamento. Pessoas que têm um linguajar obsceno, ou que tem brincadeiras que quebram o 7º mandamento. Ô, meu irmão, o irmão quando falou isso, o irmão pecou, o mandamento não adulterarás. O irmão tirou uma brincadeira, falou isso. Isso não cabe no meu cristão. Nós temos que fazer isso. Então você vê que qual é a realidade que nós vemos hoje como igreja geral. Eu tenho medo de falar para o meu irmão, dele ficar chateado. O irmão que vai ouvir, ele não quer ouvir que pecou. É como se não houvesse uma possibilidade de se ter pecado. Nem quer ouvir o irmão que talvez eu não pequei intencionalmente, não foi minha intenção, mas eu posso ter pecado e errado. Nós muitas vezes olhamos para nós e dizemos, não há possibilidade de eu ter pecado, eu não quero ouvir que eu pequei. Eu não quero dizer que meu irmão pecou, porque você vê que isso faz com que nós pegamos a ferramenta que Deus nos deu, coloquemos dentro de um local e fique lá guardada, e vamos vivendo e convivendo. Muitas vezes nós não sabemos por que isso vem acontecendo. E aí, último texto, só para encerrar a ideia, tá certo? 1 Coríntios capítulo 11. É um negócio de ficar dizendo que é o último, que é o último, que é o último. Geralmente quando eu digo é o último mesmo, viu? Mas surgir perguntas, a gente vai respondendo. 1 Coríntios capítulo 11. O texto que fala sobre a ceia. E isso era muito presente na igreja de Coríntios. Versículo 28 diz assim: examine-se. Todos acharam? 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Se examine. Olhe. Tenha cuidado. Tem muitos fracos e doentes na igreja, com a fé fraca. Por quê? Somente por isso. Porque não tratamos os problemas. Coisas é pequeno, realmente, tem coisas que são mínimas. Mas quando elas ficam, elas prolongam. E quando vê, já é uma raiz de amargura que para tirar é difícil e dói. Cada vez mais aprofunda. Nós devemos viver. Você percebe como existe no nosso meio? Quando eu falo nosso meio, é de igreja presbiteriana, igreja cristã. Não é de hoje esse problema. Aqui em Coríntios era a mesma coisa. Há um medo de disciplina. Muitas vezes tememos disciplinar alguém. Quando eu falo disciplina, não é só disciplina pública não. É todos esses passos. É desde o começo até o final. Tudo é disciplinar. Nós temos medo tanto e temos. Eu não quero que ninguém saiba que eu fui disciplinado, que alguém me chamou a atenção. Muito pelo contrário. Senhor, rapaz, graças a Deus, meu irmão, muito obrigado. Porque eu percebo que alguém está zelando pela minha fé. Alguém tem orado por mim. Tem se preocupado comigo. A igreja ela deve ser uma comunidade de aconselhamento. Não é somente o pastor que deveria estar apto para aconselhar. Devemos estar todos maduros segundo a palavra do Senhor. Aconselhar-vos uns aos outros. Está lá na Bíblia. E a partir disso, nós estarmos então progredindo e crescendo na fé que o Senhor então traz para nós. E assim, meus irmãos, nunca ache que está bem, que já é o suficiente. Você pode ter melhorado, mas sempre é um processo. Tanto você de maneira individual como cristão, como naquilo que você faz na igreja, como nós como igreja também.
A igreja Presbiteriana de Pirá, ela pode ter caminhado em várias coisas e está bem. Mas isso não é um motivo para dizermos tranquilo. Já melhorou? Muito, por quê? A nossa intenção é agradar o Senhor. E por mais que nós demos todos os nossos minutos, segundos, toda a nossa energia, todo o nosso dinheiro, por mais que nós possamos fazer tudo que nós nos esforcemos, não será o bastante para nós retribuirmos o que Deus fez. E sabe o que é mais belo? É que o Senhor, Ele não pede que você dê todos os seus segundos, todo o seu dinheiro, toda a sua energia. Ele não te pede isso. Ele pede que você viva em tudo aquilo que é posto para fazer, que você glorifique a Ele. Que você tenha o seu trabalho, a sua família, as suas ocupações, mas que naquilo que Ele pede, não é porque Ele precisa disso, é porque Ele quer que você demonstre aquilo que Deus pede de nós, para nós fazermos. Nós que precisamos, para nosso próprio benefício, para que nós possamos progredir em santidade. E meus irmãos, que o Senhor nos ajude a vivermos a partir disso e sempre lembrarmos disso. Eu creio que esse é um tema que periodicamente a igreja tem que estar sempre ouvindo, sempre voltando. Se Deus permitir, vez ou outra, numa escola dominical, um sermão, um estudo de doutrina, sempre estarei falando desse tema. Porque como o texto de Efésios que nós lemos no começo, lembre-se, somos propensos a esquecer. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Meus irmãos, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação? Se não, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar encerrando esse momento. Ô, minha irmã. Como é que é o nome dele? O nome dele, eu vou dar o nome original dele. É Moisés. Moisés, né? Aqui na igreja tem uma irmã dele que congrega. Vamos estar orando por ele. E aí, minha irmã, eu vou mandar no WhatsApp para a irmã. A irmã disse que tem contato com ele, não? Eu não tenho, não. Não, né? Mas eu vou mandar um texto para a irmã. Tem um texto do John Piper que ele, se passar para ele, chegar, é um texto excelente. O nome do texto é Não Desperdice o Seu Câncer, de John Piper. Vou colocar no grupo da igreja, se os irmãos quiserem ler. Geralmente é um texto que você pode estar enviando pessoas que estão passando por essa doença. Meu avô, ele também teve esse mesmo problema de saúde e mandei para ele. Tá certo, vamos orar por Moisés, né? Tá bom. Tá bom, vamos estar orando para que Deus traga recupere a saúde dele, e se for da vontade do Senhor também está o salvando a sua alma. Oremos ao Senhor. Santo Deus e bondoso Pai, neste momento nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez e faz nas nossas vidas. Senhor, nos ajuda a progredirmos, Senhor, em santificação, para que o Teu nome
seja glorificado. Senhor, nos leva para casa em paz, ser com as famílias enlutadas, Senhor, ser com a nossa cidade. Nos últimos dias aconteceram alguns acidentes, ser com os nossos irmãos em Cristo, nossa irmã Lourdes, nosso irmão presbítero Givaldo e família, ser com o nosso irmão Edilson e família. Traz o consolo devido, Senhor, e a esperança que somente a Tua palavra nos traz. Nos leva para casa em paz, ser com essas crianças, esse trabalho, Senhor, que elas possam estar aprendendo cada vez mais de Ti. Ser também, Senhor, com aqueles que estão participando da turma de discipulado. Abençoa, Senhor, essas pessoas. Em nome de Cristo, que nós choramos graças por tudo. Amém. Meus irmãos, o Senhor nos abençoe. Aviso da semana: domingo pela manhã, culto solene, escola dominical. Domingo à noite, culto solene. De domingo a 8, haverá um aniversário lá da igreja de Cabralha. Tem alguns irmãos que desejam ir. Se alguém desejar ir, querer, nos avise, tá certo? Estamos já organizando um local para os irmãos que irão daqui participar. E quem estará pregando lá será o pastor Paulo Brasil, domingo a 8. No entanto, na segunda-feira, possivelmente, ele vai repousar aqui em Ipirá, vai ficar lá em casa, vai ficar aqui em Ipirá. E aí eu estou vendo a ele como vai ser o horário que ele chega. Se der tudo certo no domingo, eu vou ver uma forma de nos reunirmos para ele trazer alguma palavra, alguma devocional. É sempre excelente ouvir o pastor Paulo Brasil. Sempre sou edificado quando escuto ele. Eu creio que será um momento muito bom para a igreja, um estudo, um devocional, alguma conversa com ele. Vou ver a possibilidade, tá certo? E no domingo eu vou estar confirmando com a igreja, tá bom? Então são esses os avisos. Que o Senhor nos abençoe. Uma boa semana.